Aula de hoje, então, Romanos 9, de 1 a 5, ok? Encerramos aí o capítulo 8, que falava sobre o Espírito Santo, né? Sobre a segurança dos crentes. A gente viu a certeza da salvação, bem evidente, né, no que Paulo falou lá. E aí fechamos na aula passada com aquele texto muito bonito, que é o texto que fala sobre nada nos separará do amor de Cristo, né? Então hoje a gente começa aí o capítulo 9, que vai falar sobre a figura de Israel. Israel étnico, Israel espiritual. E aí Paulo vai fazer essa elaboração teológica sobre o que significou a incredulidade do povo de Israel e a inclusão dos gentios. O pessoal que está chegando mais novo talvez não esteja acostumado com esse termo, né? O que eram gentios? Todos os povos que estavam fora da nação de Israel. Tem a ver com a palavra gente, né? Gentios, beleza? Então esses povos aí foram incluídos na nação de Deus, não mais o Israel étnico, mas uma nação que pertencia a Deus agora, por meio de Jesus Cristo, beleza? E aí Paulo está tratando agora desses temas. Ele vai falar sobre os israelitas, ele vai falar sobre a questão da eleição de novo, uma coisa que a gente viu no final do capítulo 8. Ele vai mostrar essas duas figuras, né? Israel, gentios e a inclusão deles no povo de Deus, beleza? Mateus, fecha a porta ali, por favor. Vamos lá, então. Então, vou começar lendo aqui para facilitar, ok? Romanos 9 diz assim: digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. São israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito, para todos sempre. Amém. Então que Deus nos abençoe no estudo da sua palavra nessa manhã, ok? Pergunta. Eu tenho sempre começado com uma pergunta, né? Eu acho que na aula é bom porque a gente começa a fazer sempre uma reflexão aqui, inicial, sobre não só o significado do texto, mas também a aplicação dele para a nossa vida, beleza? Então a gente vai daqui a pouco entrar aí nas nuances do texto, ver direitinho o que Paulo está falando, o porquê, o que significa cada coisa, mas eu queria que você pensasse o que você sente no coração pelas pessoas que não conhecem a Jesus. Pensa aí e fala aí, vai. Você sente alguma coisa em especial? O que você pensa? Você tem algum dilema pessoal aí por causa dessa questão específica? Quando você vê alguém que está indo, né, caminhando longe de Deus, e você vê que essa pessoa de fato rejeita a palavra de Deus, o Evangelho, e aí qual é a sua reação, né, interior acerca disso? O que você poderia dizer? Essa pergunta bem profunda. Tentar resumir uma palavra: tristeza. Você sente tristeza? A pessoa conhece a palavra, alguns deles, né, mas não vão ouvidos e seguem a vida conseguindo. E quando alguém que a gente conhece, por exemplo, que não era, né, não pertence ao Senhor e morreu, e muito provavelmente foi para o inferno, o que a gente também pensa acerca disso? Você sente alguma coisa por ela? Que não conheceu a Deus? Sim. Eu sei que ela não conheceu. Você sabe que ela não conheceu. Não, estou colocando. Se eu sei que a gente não sabe exatamente, né? Mas provavelmente a gente tem uma ideia que a pessoa, até o último dia de vida dela, ela não se converteu. Vamos supor. a palavra diz que Deus cobrará da gente, né? Quando a gente tem a oportunidade de falar, a gente fala também. Sim, não, mas a questão que eu estou chamando não é para a sua atitude, é o seu sentimento. Qual é o sentimento que você tem quando você percebe que alguém foi para o inferno próximo de você? Quer dizer, foi para o inferno é difícil dizer, né? Mas quando você percebe que alguém está distante de Deus e a pessoa morreu sem se converter,
Qual é o seu sentimento? Sentimento, uma coisa interna, certo? Podia ter feito mais, podia ter falado mais, né? Tá, por que eu estou chamando essa atenção? Porque a gente vê aqui na figura do apóstolo Paulo um traço do caráter dele muito bonito, certo? Que deveria estimular a gente a sermos mais assim, como ele, entendeu? Se você pegar o Novo Testamento e for andando por ele, você vai ver vários traços do caráter do apóstolo Paulo, certo? E há muita virtude ali, concorda comigo? Sim. Aqui a gente está vendo uma virtude, né? Ele tinha compaixão, ele tinha tristeza, um sentimento de angústia por aqueles que estavam perecendo, indo para o inferno e não conheciam a Jesus. Mas vamos tentar lembrar aí as outras ocasiões em que a gente vê um traço assim, do caráter positivo do apóstolo Paulo. O que você vem à mente aí? Nas outras cartas. Sim. Claro, em tudo que ele escreveu. Eu tinha a felicidade dele, por exemplo, por morrer por Cristo, por exemplo. Sim. Então, que a morte não é o fim, por exemplo, ele ensinando, né, aos irmãos das igrejas que escrevia a carta que ele tinha cumprido a sua missão, de que a morte não seria o fim. Então, uma alegria, por exemplo, não estava triste por ele, né? Você não morrer com consciência está alegre, né? Então, me veio a mente isso. Aí eu estou pensando em fazer alguns aqui. As irmãs aí não vem nada à mente. Nada, zero. Inteligência. Sabedoria. Eu vejo assim, quando eu penso na questão do caráter de Paulo, como ele foi transformado para ser parecido com Jesus. Então, eu lembro, por exemplo, o Mateus falou disso, né, da questão de morrer. Então ele era um cara assim muito corajoso diante da realidade física e espiritual, porque ele sabia em que ele cria, né? Ele confiava em Jesus, certo? Então ele descansava. A alegria dele em servir, ele fala que ele trabalhou mais do que todos os outros apóstolos, e ele trabalhava por amor a Deus, por amor a Jesus. Então são traços do caráter assim muito positivos do apóstolo Paulo. Tem um outro também interessante que ele fala que ele traça um pano de fundo sobre a história dele. Ele mostra as credenciais do apostolado dele, aquilo que ele sofreu por causa do Evangelho. Ele tinha sofrido muitas coisas bizarras, naufrágios, açoites. E aí, tudo bem? Tudo bem? Você vem pra cá hoje? Posso? Pode. Eu Entra aí. esqueci do meu hoje. Vai, entra aí. Tô tentando escolher uma turma. Deus te abençoe. Seu nome é? Aline. Aline, tá bom, seja bem-vindo. Tem uma igreja que você está falando também, quando escreveu a carta do Bíblico, ele estava preso em Roma. Sim. E especificamente falando no capítulo 4, quando ele vai falar daquele texto, que é muito conhecido, né, da ansiedade, não presenciou coisa alguma, e ele esse caráter dele também, mesmo preso, não só preso, né, perseguido, açoitado, enfim, ele escreveu aquela carta daquela maneira, dentre outras situações, porque às vezes a gente pensa assim, você está dizendo que eu não estou ansioso porque você não sabe o que eu passo na minha vida, você não sabe os meus problemas, você não sabe o que eu vivo. E um dos motivos... Peraí, só um minuto. Pode entrar, fica à vontade, eu já estou ciente, tá? Tá bom, não Pode tá entrar. fácil. Olha só não tem cadeira, pega lá e traz pra cá, vai. Se tiver aqui já pode ir sentando, só que faltar pode entrar. O que faltar, seja bem-vinda, tá? Deus te abençoe. Fala. E um dos motivos pelos quais ele escreveu essa carta, né, no Novo Testamento, para dizer justamente ninguém passou por o que ele passou. Sim. De perseguição, de sofrimento, mesmo assim ele louvava Deus como Paulo ensina, né, na prisão. E um dos motivos, né, dessa carta e das outras é justamente evidenciar isso. Era um homem que passou por tudo isso para dizer para a gente não ser ansioso. Ou seja, ele teria todos os motivos para viver um esgoto, entre outras questões. Fala para a gente não viver ansioso, enfim, que dentre outros exemplos que viver é Cristo e morrer é Uhum. Então, é a Aline, né? O seu nome é? Princesa, o seu nome é? Oi? Beatriz? Tá bom. Deixa eles entrarem para explicar. Que isso, hein, cara? Quem diria você aqui?
leva pra lá já. Bom dia. Leva pra lá já. Oi? Deixa lá no cantinho, então senta aqui, tem vaga ali, bota isso daí também, pode ser. Fechou? Tem mais gente? Bota aqui no canto e senta ali na frente. Traz pra cá atrás, entra com a cadeira. Pode botar aí do lado. Aí senta em outro, tem problema não. Fecha a porta pra mim, por favor. Gente, então vamos lá. Sejam bem-vindos os adolescentes, tá bom? O Robson teve um problema de saúde, não é isso? Não pôde estar presente. Então que bom ter vocês aqui conosco, tá bom? Vocês podem ficar à vontade para falar, não conversar, para falar da aula, tá? Vocês podem participar à vontade, fazer perguntas à vontade, beleza? Então, ó, abre lá a Bíblia, Romanos 9, de 1 a 5, vai. A gente está estudando esse ano inteiro aqui a carta aos Romanos. Então, eu acho que hoje vai ser tranquilo, porque não tem tanta coisa assim teológica para a gente pensar não, tá? A gente vai ver mais o exemplo do apóstolo Paulo aqui, do caráter dele, é uma das coisas que a gente está falando aqui nesse início de aula, e a gente vai ver as aplicações disso para a nossa vida também, ok? Então acompanha lá no texto 9, de 1 a 5. Então eu pontuei aqui no início, a gente está vendo aqui traços do caráter do apóstolo Paulo parecidos com o de Jesus no caso. Hoje a gente leu aqui já uma coisa, e a gente está falando algumas coisas sobre esse caráter. Tudo bem, Andrezinho? Quer entrar? Entra, pode entrar. Eu tenho que chegar mais crianças. Tá bom, Deus te abençoe. Na próxima você vem, valeu. Beleza? Então a gente está vendo esses traços aí do caráter do apóstolo Paulo e como é que a gente pode imitar ele também. Nesse que você falou sobre a questão da ansiedade, né? Eu estava até citando sobre a questão que ele sofreu várias coisas por causa do evangelho. Ele sofreu naufrágio, ele sofreu açoites, né? Ele quase morreu várias vezes, perigos entre bandidos, uma série de coisas. E aí ele chama atenção para uma coisa que é mais do que tudo isso externo que ele sofreu. E qual era essa coisa? Ele fala assim: dia a dia pesa sobre mim a preocupação com todas as igrejas. Ou seja, aquilo ali significava o cuidado que ele tinha com o povo de Deus, certo? Como ele gostaria de servir e deixar todo mundo sempre bem, edificado na palavra de Deus, conhecendo a Deus. Ou seja, são traços do caráter do apóstolo Paulo que a gente pode pegar e imitar. Beleza? Estou falando grego? Não, né? Tudo bem, né? Então beleza. Não precisa ficar mudo não, tá, Israel? Pode falar. Então vamos lá. Romanos 9, de 1 a 3 por enquanto. Depois a gente vai para o 5. Versículo 1. Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Ou seja, Paulo agora começa a falar, lembra, dos israelitas, certo? Quem eram os israelitas? Lucas, fala aí. Não sabe quem eram os israelitas? Não sabe. Quem é Israel? Cidade de Deus. Não, cidade de Deus é Jerusalém, certo? Israel quem era? O povo de Deus, no Antigo Testamento. Não é isso? Aqueles que eram descendentes de... Você sabe. Abraão, Isaac, Jacó. Então, os israelitas eram os descendentes desse povo que começou lá com Abraão. Lembra da história? Abraão, Isaac e Jacó. Lembra disso? Vocês lembram? Está lembrada? Não, Beatriz? Não está lembrada. Tudo bem, não tem problema. Então, o povo de Deus começou com essa nação israelita, lá com Abraão, um personagem bem antigo. Lá no Antigo Testamento tem lá Abraão. Deus chamou ele, falou que ele ia para uma outra terra, que ele seria então abençoado por Deus e que a descendência dele seria como as estrelas do céu, certo? Então esse povo israelita está sendo mencionado agora pelo apóstolo Paulo no Novo Testamento, certo? Então ele vira e vai falar sobre a questão dos israelitas. Olha, eu falo a verdade em Cristo. Ou seja, ele está chamando Jesus para ser a testemunha dele, certo? O que significa isso? Ele está mostrando, olha, o que eu estou falando é verdade mesmo. Tamanha verdade porque Deus é minha testemunha. É como se fosse isso. Em outros momentos ele vai falar isso, não é isso? Ele pontua lá: digo a verdade em Cristo, não minto. Ou seja, ele está enfatizando mais ainda: olha, isso aqui não é a história da carochinha. Isso aqui eu não estou exagerando, eu estou falando a verdade. Beleza? Então ele está falando a verdade, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Então ele vai mais profundo ainda e fala que o Espírito Santo é a testemunha dele com relação à sua própria consciência de que ele está falando a verdade. E qual é a verdade que ele está falando? Vamos olhar para o texto.
Ele vai dizer o seguinte, versículo 2: tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser, ele escrito aí? Separado de Cristo. Não tem a palavrinha antes, não? Amaldiçoado. Tem outra versão aí? Anátema, certo? Então ele diz: tenho grande tristeza, incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser. Está escrito aí, né? Essa palavra, certo? O que é anátema? Oi? Amaldiçoado. Lembra daquela outra passagem que Paulo fala? Se alguém pregar outro evangelho, não é isso? Que não seja esse que nós pregamos, seja anátema, amaldiçoado, certo? E aí ele traz essa ideia aí que está escrito na continuidade do texto: separado de Cristo por amor de meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. Ou seja, o que Paulo está falando aqui? Ele está falando o seguinte: se eu pudesse salvar de alguma forma o meu povo, lembra, Paulo era israelita, certo? Judeu, não é isso? E o que ele está falando? Olha, eu amo os meus irmãos israelitas, os judeus, muito, eu amo muito eles. Só que qual é o problema deles? Eles não conhecem a Cristo. E qual é o fim de quem não conhece a Cristo? Todo mundo acredita nisso? Todo mundo acredita nisso? Certo? Então Paulo olhava para os seus irmãos israelitas e via que eles não se convertiam a Jesus. Eles não acreditavam que Jesus era o Messias, certo? O Filho de Deus. E o que acontecia? Eles continuavam sendo rebeldes contra Deus. Aí você pensa assim: ué, mas eles eram israelitas, não era isso? Eles eram o povo escolhido de Deus. E como assim eles estão perdidos? Se você tem dúvida, vai lá no YouTube que tem todas as aulas de Romanos 1 até agora, tá bom? E aqui a gente vai continuar. Mas vamos lá. Ele vai dizer então o amor dele pelos seus irmãos compatriotas. E se ele pudesse, por esse amor que ele sente pelos israelitas, comprar a salvação deles, se ele pudesse, ele faria. E como é que ele faria isso? Dando a sua própria vida para ir para o inferno, para que eles pudessem ser salvos. Aí vamos fazer um link aqui agora com a nossa vida, por exemplo. Aí por isso que eu comecei a nossa aula com a pergunta: o que você sente por alguém que não conhece a Jesus? Você tem algum sentimento por essa pessoa? Nossos amigos, né? Vocês estão com quanto com a idade? 13, 14, 15, 14, 18. 12. Jean, próxima aula quero você aqui constante, tá? 18 já vem pra cá. Pode abandonar lá a classe dos jovens adolescentes e ficar aqui comigo, ok? Mas, por exemplo, vocês que estão basicamente na escola, outros na universidade, outros já trabalhando e tudo mais. A gente conhece pessoas, talvez a maioria delas, que não conheça Jesus, certo? A palavra de Deus diz pra gente que essas pessoas, se não se converterem a Jesus, se arrependendo dos seus pecados e passarem a viver uma nova vida, eles vão ser condenados ao inferno, certo? É uma eternidade de sofrimento. Por quê? Por causa da incredulidade deles, porque eles não conhecem a Jesus e não se submetem ao senhorio de Jesus, a ideia de Jesus mandar na vida deles. Então você olha para a vida dessas pessoas, o que elas fazem? Elas vivem do jeito que elas querem, certo? Quem vive do jeito que quer não é servo de Jesus, correto? Fala, já. O que acontece com as pessoas que nunca ouviram falar de Jesus? Pois é, a gente também já viu isso. Depois eu explico você com mais calma, tá bom? Mas a ideia a salvação, ela não é por merecimento, ok? A salvação é sempre pela misericórdia de Deus. É Deus dando pra gente aquilo que a gente não merece, no sentido positivo. Então, qualquer um que for salvo, só é salvo pela palavra de Deus, no caso. Então, só pode haver salvação na pessoa quando ela receber a informação de que Jesus é o Senhor e Salvador. Entendeu? Então, por exemplo, alguém que fica bem afastado em algum lugar que a mensagem de Deus nunca chegou, é o que Romanos 1 vai dizer, que aqueles que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. Romanos 2, perdão. Romanos 2, 12. Isso aí, Romanos 2, 12.
Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão, e todos os que com lei pecaram mediante lei serão julgados. A ideia é que ninguém tem desculpa diante de Deus, ok? Para ser condenado. Ou seja, ninguém vai bater no peito e falar assim: ah, mas eu não sabia. Isso não vai acontecer. Por quê? Porque a natureza revela a justiça de Deus e todos os homens decidiram virar as costas para Deus. Beleza? E a gente começa a se voltar para Deus quando a gente ouve a palavra de Jesus e crê nela. Beleza? Você vai entendendo aí aos poucos. Mas vamos lá. Então, o apóstolo Paulo sentia essa dor incessante. Para você para pensar aí. Você já sentiu tristeza? Já? Agora pensa na grande tristeza. Você já sentiu uma grande tristeza? Quanto tempo durou? Pensou nisso? Agora pensa aí. Uma incessante dor no coração. O que seria uma dor no coração, Ingrid? Que é? Ansiedade. Angústia. Tem outras traduções aí que falam, né? Angústia. Uma angústia, né? Um sentimento assim que embola aqui dentro, né? É uma coisa parecida até com... É uma coisa ruim, né? Sentir uma coisa ruim, uma questão emocional, tá? Paulo não está falando nada físico aqui. Ele sente uma dor psicossomática, por assim dizer. É uma dor emocional, certo? Que envolve sentimentos dele. E qual é o sentimento de Paulo aqui, pelos israelitas? Ele está olhando para eles e ele está vendo o seguinte: esses caras, meus irmãos, estão caminhando para o inferno. E ele não pode fazer nada a não ser pregar e orar por eles. E ele fazia isso, certo? Ele vai dizer que ele ora por eles. Ele ora. Se não me engano, acho que é no capítulo 10, olha só, versículo 1. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles. Deles quem? Os israelitas. São para que sejam salvos. Então ele tinha esse desejo, ele pregava todo lugar que ele ia na sinagoga para falar para os judeus que Jesus era o Messias, só que ele também orava por eles. Ele vai mostrar o conflito que ele tem dentro dele. E aí, eu lembro da mensagem uma vez do pastor já falecido Leonard Ravenhill. Não sei se alguém já ouviu falar nele aqui. Se não me engano, ele era do país de Gales, né? Você sabe? Eu acho que sim, não sei se é. Ele era inglês, né? E ele falava assim: quando você se converte, você recebe uma grande alegria por causa do Evangelho que te salvou e te libertou, mas ao mesmo tempo você recebe um coração triste, angustiado por uma multidão que não conhece a Deus e está caminhando para o inferno. Então o crente, ele vive nesse conflito. Ele recebe a alegria de Deus, a liberdade da salvação, certo? Só que ao mesmo tempo ele vive num conflito com essa tristeza pelas outras pessoas. Então a gente exerce esse sentimento a favor daqueles que não conhecem a Deus, de pensar para onde eles vão. E é como se a gente conseguisse sentir na gente, é como se fosse o início dessas dores, sabe? Que eles vão sentir lá. Claro que não se compara, mas é um sentimento, uma expectativa ruim por aquilo que vai acontecer. É como se você visse assim, por exemplo, você está lá na beira de um penhasco, certo? Aí você está vendo alguém que você ama, um amigo seu, um familiar seu. Ele está caminhando na beira do penhasco, mas ele não sabe que ele vai cair e vai se quebrar todo lá embaixo. E você está conseguindo ver aquela cena. E o que você pode fazer? Você está de longe. O máximo que você consegue é gritar: fulano, não vai, fulano. E aí quando você vê que não tem jeito, que ele está indo mesmo para ali, para pular daquele negócio ali, se escrachar lá embaixo, o que você já começa a sentir ali? Você já começa a sentir por ele, o que ele vai sentir ali, certo? Então é mais ou menos isso que está acontecendo com o apóstolo Paulo. Ele está olhando para os israelitas e está meio que antecipando esses sofrimentos aí de maneira emocional. Beleza? Eu lembro de alguns eventos que eu tenho na minha vida também, de uma época atrás, não sei, alguns anos atrás, eu comecei a ter alguns anos atrás comecei a ter uma série de conflitos assim emocionais, sabe? Como que sentimentos depressivos, mas eu não sabia explicar bem a origem disso. E eu lembro que uma das coisas que Deus me fazia pensar era sempre assim, no destino daqueles que não conhecem a Deus, sabe? Isso nem se compara com o destino daqueles que não conhecem a Deus. Aí você começa a pensar assim: se eu estou aqui hoje
Debaixo da graça de Deus eu tenho o sol, a chuva, o alimento, a família, várias alegrias. Se eu consigo estar num estado de total desesperança, não vou nem dizer total, né, mas profunda desesperança, medo, pavor, angústia, o que será que alguém que está no inferno não sente? Então isso assim me ajudou muito a pensar, sabe, na realidade do inferno, na minha responsabilidade de anunciar o Evangelho, entendeu? E aí quando eu olhei isso aqui eu pensei assim, caramba, não foi como o apóstolo Paulo, porque ele diz que a dor dele não cessa. Mas em alguns momentos eu experimentei isso e isso me fazia valorizar mais assim as pessoas, sabe? A ter compaixão delas, a ver que eu preciso anunciar o Evangelho a elas, porque é o único meio para a salvação delas, certo? Então esse aqui é um dos exemplos do apóstolo Paulo, a gente vê como é que ele ama, tá? Então ele diz que se fosse possível, ele seria até separado de Jesus. Mas isso é possível? Ser separado de Jesus? Qual é o seu nome? Marta, seja bem-vinda, tá? Então, é possível ser separado de Jesus? Na aula passada a gente viu que não. Volta aí, capítulo 8 de Romanos, ele vai dizer o quê? No último versículo, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, Paulo está falando justamente que ele sabe que não pode, mas ele supõe, se pudesse, eu faria isso porque eu amo tanto os meus irmãos compatriotas, os israelitas, que eu entregaria até a minha salvação para que eles pudessem ser salvos no meu lugar. E aí faz a gente repensar como a gente ama as pessoas, né? Será que eu amo as pessoas de tal forma que, se pudesse ser separado de Jesus, eu seria, por amor às pessoas? E aí o Stott aqui, ele pontua, um comentarista que fala que isso é como se fosse uma fagulha do sentimento que teve em Jesus. O que Jesus fez? Ele nos substituiu, não é isso? Para que nós pudéssemos ser salvos. É como se ele tivesse aberto mão da sua salvação, sim, é só elocubrando, não é isso? Para que nós pudéssemos ser salvos, ele nos substitui. E Paulo está fazendo como se fosse a mesma coisa aqui. Só que Paulo é humano, Paulo não é Deus, certo? Ele não pode ser separado do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Beleza? Tudo bem até aí? Tudo bem, Aline? Nada a comentar? Não, eu ia falar na hora da personalidade do caráter de Paulo, que ele é um incansável constante. Porque muitas vezes a gente tem fases, né? Yeah. E ele tinha essa personalidade incansável, ele nunca desanimava. E isso era constante nele, né? Não era tipo assim, essa fase aqui ele está assim, depois não. Então vamos ver o texto que o texto está dizendo aí em seguida. Agora ele vai falar sobre a questão dos benefícios de Israel. Lembra que a gente viu um texto lá? Quem pode abrir aí? Romanos 3, 1 e 2. Quem achar pode ler. Romanos 3, 1 e 2. Que vantagem há então em ser judeu? Ou que utilidade há da circuncisão? Muito em todos os sentidos, principalmente porque os judeus foram confiados na palavra de Deus. Muito bem. Então, Paulo estava falando aí, qual é a vantagem de ser judeu? Muitas, em todos os sentidos, não é isso? E qual é o benefício que ele elenca lá no capítulo 3? Fala aí, Lucas, você que leu. Qual é o benefício? E eles foram confiados na palavra de Deus. Beleza, então aos judeus foi confiada a palavra de Deus. Então, a gente viu isso lá atrás, em Romanos 3, que Paulo está pontuando aí que ser judeu tem muita vantagem. Ou seja, é muito bom ser judeu, certo? Por quê? Porque eles foram privilegiados mais do que todos os outros povos, correto? Só que ele não desenvolve o assunto. Então é como se ele desse uma pausa lá atrás, certo? Fala uma série de coisas e ele volta nesse assunto agora. E aí, ele falou só não é isso? Da palavra de Deus que foi dada a Israel. Agora vamos ver aí no versículo 9. Quem acha aí? Já botei adoção. O que mais está escrito aí? Que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que os judeus... Não. Capítulo 9. Agora a gente vai achar aí quais são os outros benefícios que Deus concedeu aos judeus. Beleza? Isso, o que mais?
Vai falando aí. Adoção, glória, conserto, lei, culto, promessa. Isso. Então vamos lá, vamos por cada uma delas. O que seria a adoção aí que foi dada aos israelitas? Eles foram escolhidos por Deus como nação. Mais do que isso. Desde veio Jesus Cristo. Não, esse aqui. Jesus está aqui embaixo. O que seria a adoção? Eu adoto alguém para ser meu filho. Beleza. Então Israel foi adotado para ser filho? Hein? Sim. Então fala, gente. Então vamos lá, um por um, tá? Seguinte. Ele vai dizer aí, capítulo 9, são israelitas, certo? São do povo de Israel. Ele está falando do Israel étnico, Israel como nação, descendente de Abraão segundo a carne, ok? É disso que Paulo está falando. Então, o primeiro que ele vai pontuar aí é a adoção. Então, a Israel pertence à adoção, ou seja, Deus falou que Israel era o povo dele, o filho dele. Se você quiser ler rapidinho aí, eu não vou ler, tá? Só para a gente ganhar tempo. Mas ele vai dizer lá em Êxodo 4, 22 que Israel era o primogênito dele, certo? Então ele chama Israel de filho. Então Israel pertence à adoção. A Israel pertence também à glória. Aí o Stott contou aqui uma provável referência à manifestação do esplendor divino, a manifestação da glória de Deus mesmo, certo? E como é que a gente via a glória no Antigo Testamento? O templo, o tabernáculo, lembra disso? Que a presença de Deus estava no Santo dos Santos, lembra disso? Então a glória foi dada a Israel, nesse sentido, certo? As alianças, com quem Deus fez aliança no Antigo Testamento? Alguém lembra? Noé, que mais? Abraão. A gente não vai pegar a partir de Noé, por quê? Porque aqui a ideia do pai da nação israelita começa em Abraão, certo? Em Noé é como se fosse uma aliança com a nova humanidade ali, porque Deus trouxe punição a todo mundo e fez uma aliança com Noé, correto? De que ele não mais mudaria a terra com dilúvio e tudo mais. Então a gente vai pegar a partir de Abraão. Ele fez aliança com Abraão, depois com quem? Jacó, quem mais? Isaac, Jacó, ele fez aliança com Moisés, ele fez aliança com Davi, certo? Ou seja, ele está mostrando que as alianças pertencem ao povo de Israel. Israel segundo a carne, ok? O que mais? Tem versão que está aí, a legislação. Eu coloquei aqui já a lei. A lei foi dada somente a Israel. E alguém lembra do que era a lei? Está lá, Êxodo 20, os 10 mandamentos, certo? Não matarás, não dirás falso testemunho, uma série de outros mandamentos, e depois uma derivação de vários mandamentos ali, que mostravam para Israel qual era a lei, ou seja, o que eles deveriam obedecer para agradar a Deus. Sabe o que é interessante? Que a lei que foi dada a Israel era uma lei sábia, inteligente, que preservava o povo de Israel, que fazia com que eles não se tornassem idólatras, certo? Que fazia com que houvesse justiça dentro da terra deles. Então a lei de Deus foi dada a Israel. Nenhum outro povo recebeu a lei como Israel recebeu. Beleza? Quinto, culto. Aí os pais pontuam as prescrições para o sacerdócio. Ou seja, Deus mostrou como ele gostaria de ser cultuado. Hoje, por exemplo, a gente não vai à igreja, a gente canta louvores, a gente lê a palavra de Deus, a gente ora, não é isso? É uma maneira que a gente fala que é o nosso culto, não é isso? A gente presta um culto, oferece um culto a Deus, certo? Por que a gente sabe disso? Por que a gente faz isso? Porque Deus revelou a sua vontade e da forma como ele gostaria de ser cultuado, não é isso? A gente entoa cânticos de louvor, a gente intercede uns pelos outros, há um momento de edificação na palavra. Isso é revelação de Deus para nós, não é isso? Com Israel foi a mesma coisa. Ele demonstrou como ele gostaria de ser cultuado. E ele vai instituir o sacerdócio. Por meio de alguém, no Antigo Testamento, a pessoa podia ser chegada a Deus. Hoje a gente não tem mais o sacerdote. O nosso sacerdote é Jesus somente, certo? Ele é o nosso sumo sacerdote. Ele é o único, exclusivo, maioral, beleza? Então, o culto como Deus gostaria de ser cultuado foi dado a Israel. As promessas.
E aí Stott pontua o seguinte, principalmente as promessas relativas com a vinda do Messias. Ou seja, Israel recebeu uma série de promessas, certo? Através de Moisés, através de uma série de outros homens profetas, que foram falando o seguinte: olha, virá aquele que vai libertar a nação de Israel, virá aquele que trará salvação definitiva a Israel. Então, esse povo recebeu tudo isso, certo? E esse povo também tinha lá, 7, os patriarcas. Quem eram os patriarcas? Abraão, Isaac, Jacó. A ideia dos pais da nação, certo? Foram os primeiros ali, aqueles que receberam aquelas promessas e foram exemplos de pessoas que andavam com Deus, certo? Abraão, Isaac e Jacó, o Stott até pontua alguns outros. E por último, o que Israel recebeu como benefício? Hein? Jesus era judeu, não é isso? Ele disse que a salvação vinha dos judeus, certo? E Jesus veio em carne e osso. Veio ou não veio? Veio, Beatriz? Veio mesmo? Você acredita nisso? Então tá. Então Jesus veio como homem judeu, certo? Paulo está falando que isso é um benefício porque eles receberam uma série de benefícios, uma série deles. Só que o que eles fizeram? Rejeitaram. Aquilo que era mais importante eles rejeitaram, que era a salvação deles por meio de Jesus, certo? Eles olharam o homem como eles e eles falaram: é impossível que esse seja Deus. Impossível. Esse aí, que vai contra as nossas tradições, que fala que a gente está errado, que a gente tem que se arrepender, esse aí não pode ser Deus. Só que eles fizeram a pior coisa do mundo que se pode fazer, que é você rejeitar Jesus, certo? Então eles rejeitaram isso. O que acontece? De acordo com Paulo, eles estão caminhando para a condenação eterna, para o inferno, certo? Por quê? Porque a salvação é única e exclusivamente por meio da fé em Jesus. Então, se eu creio que Jesus é o Senhor e Salvador da minha vida, o que acontece? Eu estou salvo, não é isso? Estou salvo. Não há mais condenação. A gente já viu isso em Romanos. Se você tiver, sei que vocês que vieram hoje pela primeira vez, se puderem, leiam a carta de Romanos, entendeu? Vocês vão ver várias coisas lá acerca da nossa salvação. Eu não posso fazer nenhuma obra para ser salvo. Não é sendo bonzinho que eu vou ser salvo, nem ajudando os outros que eu vou ser salvo. A minha salvação consiste basicamente em crer que Jesus ele é o meu Salvador e ele passe a mandar na minha vida. Se eu digo que Jesus é o meu Salvador, mas eu vivo como eu quero, o que é isso? É uma mentira, certo? Eu não vivo a verdade, porque a Bíblia diz que Jesus ele é Senhor e Salvador. Ele não é uma coisa ou outra, ele é os dois, certo? Então, se ele me salva, ele também passa a mandar na minha vida. Tem que acontecer com todo crente. Ah, mas aquele crente vive de qualquer jeito, ele vai à igreja, mas ele está fazendo tudo que o mundo faz, vamos colocar assim. Ele não é crente, certo? Porque se for crente, Jesus manda na vida dele e ele vive aquilo que Jesus disse que é uma nova vida, uma novidade de vida, certo? Beleza? Então, a ideia é como é que diante de tantos benefícios assim Israel pudesse voltar de costas para Deus. Muito estranho, né? Mas a salvação é pela graça, por uma obra sobrenatural do Espírito Santo. E por último a gente vai ver aí a questão da divindade de Jesus. O que está escrito no texto? Também deles descende o Cristo, não é isso? Versículo 5, segundo a carne, ou seja, Jesus nasceu em carne, na descendência dos judeus, ele era descendente de Davi, certo? O qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre, amém. Ou seja, Jesus, que era homem e descendia da tribo lá, né, de Davi, tribo de Judá no caso, a descendência de Davi, esse homem também era Deus, certo? Aí você vai estudar lá depois sobre a união hipostática. Você já ouviu isso, Beatriz? Não? Você já ouviu isso? Qual é o seu nome? Júlia? Já ouviu isso? Então tá, você vai ouvir em breve, se Deus quiser. O que é a questão da união hipostática? Jesus é 100% Deus, 100% homem. Então ele é 200%? Não, ele é 100% Deus, 100% homem. Entendeu? Entendeu? Como? Se nem eu entendi, você já entendeu? São coisas que a gente não consegue explicar muito bem, mas são verdades que a Bíblia afirma, certo? E hoje a gente está vendo aqui a questão disso. Jesus que encarnou de uma virgem,
nasceu de uma virgem, ele era o Deus encarnado. E aí o texto vai dizer o seguinte: ele é sobre todos. O que é ser sobre todos? Está acima, certo? Ele é superior, ele manda, ele é o Senhor. A Bíblia diz que vai ter um dia que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que, vocês cantam isso, Jesus Cristo é o Senhor. Muito bem. Então ele é sobre todos, só que aí tem uma vírgula: Deus bendito para todos sempre, amém. Ele não é somente sobre todos, mas ele também é Deus bendito para todos sempre. Ele é Deus bendito, certo? Aí você tem uma discussão aqui, os adolescentes não deveriam nem estar ouvindo isso, mas tudo bem. O Stott pontua que tem alguns comentaristas que falam que no grego a pontuação é difícil de você precisar e tudo mais, que poderia ser, o texto poderia ser lido assim, deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo segundo a carne, ponto, tá? Deus que é sobre todos, seja bendito para todos sempre, amém. Beleza? Porque no grego, se você for olhar, como é que eu vou escrever? Pois é porque tem preposições e conjunções no grego que elas não são claras sobre qual termo se refere, entendeu? Então eles têm que fazer uma tradução e ao mesmo tempo uma interpretação. Então, tipo assim, vamos colocar aqui, a palavra no grego, vamos colocar em português só para você entender, tá? A palavra está assim, A, B, C, aí tem a outra palavra, T, U, V, é tudo assim junto, entendeu? Você não tem uma junção aqui, vírgula, a ponto, você não tem muito isso. É uma coisa assim, corrida, e o cara tem que traduzir interpretando o que está querendo dizer. Mas nessa questão que o João Flávio pontuou, o ponto final ia na carne, não é isso? Oi? O ponto final estaria na carne? O ponto final poderia estar na carne. E aí, o qual é sobre todos seria Deus bendito. Deus que é sobre todos, bendito para todos sempre. Amém. Mas estaria fazendo referência aí a Jesus, né? E não assim, então, alguns comentaristas pontuam que poderia não estar sendo uma referência a Jesus. Porque nesse sentido, seria mais ou menos como se ele tivesse terminado. Isso. Eles chamam ele até pontua aqui, né? A expressão é uma doxologia. Você vai ver em alguns momentos da Bíblia, ele vem discorrendo, daqui a pouco ele fala assim, Deus bendito, amém. Aí ele continua, certo? Então é como se desse um louvor a Deus ali. É como se ele está fazendo isso, só que ele está atrelando a pessoa de Jesus, certo? Você não deve estar entendendo nada, mas tudo bem. Então, historicamente, acerca da questão da divindade de Jesus nesse texto, tá? Vai dizer, o Stott pontua que através dos pais da igreja, os pais gregos, a igreja primitiva demonstrou acreditar que esse texto era justamente sobre Jesus. Eles entendiam que Jesus está sendo aqui bendito como Deus sobre todos. Beleza? Então essa é uma coisa histórica bem interessante. E, para concluir acerca desse assunto, a gente não tem nenhum empecilho em entender que Deus é Jesus, certo? Que Jesus é Deus sobre todos. E aí vamos pegar uns exemplos finais aí. Filipenses 2,6, quem abre? E Colossenses 2,9, quem abre? Filipenses 2, 5 e 6, vai. Oi? Colossenses 2, 9. Quem abriu Filipenses aí? 2, 5 e 6, vai. Beleza, até aí. Então aí vai dizer que Jesus subsistia em forma de Deus. Significa que ele é Deus. É isso mesmo. Ele existe como Deus, é como se fosse isso, certo? Jesus é Deus. Colossenses 2,9. Quem abriu? Outra pessoa. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Eita, aí pegou, hein? Em Jesus habita corporalmente. No corpo de Jesus, aquele corpo, não é isso?
que ele assumiu, correto? Habita corporalmente toda. É um pleonasmo, certo? Porque plenitude já é toda, não é isso? Toda a plenitude, certo? Da divindade. Paulo está mostrando o seguinte, olha, ele é Deus, 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 certo? Toda a plenitude do quê? Então, qual é a dificuldade que a gente tem, por exemplo, de olhar para o texto de Romanos 9 e entender que Jesus é sobre todos, Deus bendito para sempre, amém? Nenhuma, certo? Se alguém vier perguntar para você, mas o grego e tal, você tá bom, você está preocupado com o grego? Então me explica aí Colossenses 2,9, vai. Explica aí Filipenses 2, tem vários outros, tá? Então, a gente tem muita tranquilidade de entender que Jesus, ele é Deus totalmente, beleza? E esse Deus é o que comprou a nossa salvação e nos faz parecidos com ele, como? Nesse sentido aqui de hoje, desejando profundamente que as pessoas que não conhecem a Deus passem a conhecê-lo. E a gente vai vendo sempre o exemplo do apóstolo Paulo, orando pelas pessoas, intercedendo por elas, anunciando para elas o Evangelho, testemunhando com a nossa vida o que Deus já fez, certo? Isso a gente deve fazer. Por quê? Porque é isso que Jesus fez e que é isso que Ele quer promover também na nossa vida, certo? Então que isso fique lição para a nossa vida hoje, ok? Beleza? Aí eu vou encerrar com uma frasezinha aqui uma citação do John Stott, do Cranfield. Ele vai dizer sobre esse texto de Jesus, né? Não existe nenhuma base confiável para se negar que aqui Paulo esteja afirmando que Cristo, que é de origem judaica, é também o Senhor sobre todas as coisas e, por natureza, Deus bendito para todos sempre. Beleza? Jesus 100% Deus, 100% homem. Depois você vai lá, coloca no Google união hipostática com H, beleza? E na próxima aula você me fala o que você achou, ok? Certo? Alguma dúvida? Alguma ponderação? Alguma colocação? Nada? Zero? Seu nome é? Gabriel? Não quer falar nada? Tá tranquilo? Então tá. Vamos lá então para a gente finalizar, pode ser? Pode? Obrigado, Deus, por esse dia, pela sua palavra, pelo seu favor sobre a nossa vida. Nós te agradecemos, te louvamos, te adoramos pela tua palavra, Deus, que ilumina os nossos olhos, nos ajuda a conhecer o Senhor. Obrigado por sabermos, ó Deus, que nós só podemos amar o Senhor porque o Senhor nos amou primeiro e os nossos olhos só são abertos porque o Senhor é gracioso, Deus. Porque se o Senhor nos deixasse viver a nossa própria vida, a gente iria para bem distante do Senhor. Nos ajuda, Senhor, a reproduzirmos na nossa vida o exemplo do apóstolo Paulo, que tinha amor pelos seus irmãos, e que assim como ele amava os israelitas, a gente possa amar também as pessoas que estão ao nosso lado, Senhor, brasileiros, estrangeiros, seja quem for, para que a gente possa testemunhar da salvação a eles, Senhor, e que o Senhor também possa alcançá-los. Nos dá, Senhor, um domingo tranquilo, em paz, alegre na Tua presença, que a gente seja edificado hoje na nossa fé, para que a gente viva para o Senhor, Deus, cada dia mais, em nome de Jesus. Amém. Então tá, Deus nos abençoe, nos adorece sempre.